O Luis Soares deixou claro que o Inter Miami vai ser o último clube da carreira do centroavante. E quando a gente fala isso, é com aquele gostinho já de saudade. Porque sim, cara, o Luis Soares está muito perto de encerrar sua carreira no futebol. Um cara que já está aposentado da seleção uruguaia. Um cara que com certeza é um dos maiores centroavantes da sua geração. E me arrisco a dizer mais, tá? Depois do Ronaldo Fenômeno, é o melhor camisa 9 do mundo, tá? Não existe conversa pra isso. É claro, antes deles vieram outros grandes camisas 9, mas eu tô falando depois do Ronaldo Fenômeno, não teve um tão bom quanto o Luizito Soares. Esse cara jogou muita bola na Holanda, depois disso ele foi jogar no Liverpool e cara, o que ele jogou no Liverpool é sacanagem, jogava muita bola o Luis Soares. Vamos lembrar que o que esse cara fez em Copa do Mundo, um cara que sempre jogou muita bola, ele carregou durante muito tempo a seleção uruguaia, sendo do cara do ataque que pegava a bola, joga em mim que o resto eu faço, me garanto e acabou, irmão. Teve até uma época que muito se falava de, nossa, dupla de ataque Soares e Cavani, mas hoje a gente já pode olhar e dizer sem dúvida, era Soares e Soares, né, meu irmão? O Cavani tava ali, podia colocar qualquer outro, mas era o Soares que garantia lá na frente. E não é só isso, velho. Depois que saiu do Liverpool, o Soares foi pro Barcelona e formou um dos maiores trios de ataques da história do futebol. Messi, Neymar e Soares, o trio MSN, era simplesmente fantástico. A gente não pode esquecer que o Barcelona ainda sacaneou esse cara. Enfim, acabou tratando ele de uma maneira qualquer ali. Ele foi pro Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, o Soares foi campeão da La Liga. E mais do que tudo, né? Deixando o Barcelona na saudade, chupando o dedinho, jogando muita bola, sendo decisivo pro time do Simeone. Então, assim, o Soares é um daqueles caras que a gente olha e fala, pô, a carreira no futebol europeu maravilhosa. Aí depois disso o cara vem, joga no Nacional do Uruguai, um time que, pô, as condições que ele teve pra jogar por lá, quase que varzianas, né? Teve alguns vídeos que vazaram dele entrando em vestiários que eram precários. Enfim, o cara voltou porque era o time de coração dele. Depois disso, ainda veio jogar pro Grêmio. E no Grêmio, meu irmão, o cara foi vice-campeão brasileiro, meteu mais de 30 gols, jogando muita bola por aqui. O Soares é diferente, irmão, mesmo sem joelho. O homem ainda joga muita bola. Voltou agora a jogar do lado do Messi, que é um grande amigo que ele tem na carreira. Tá jogando no Inter Miami. Renovou o contrato até o final desse ano e já deixou claro, é o último clube da carreira dele. Vai dar saudade. A gente não tem noves como o Soares, sabe? Esse cara que realmente você pode jogar a bola nele, que lá ele vai brigar com o zagueiro, ele vai meter gol, ele tem qualidade, ele joga fora da área, finaliza bem. Enfim, é um 9 completo. O Soares joga muita bola e vai fazer falta pro futebol. E é uma pena que esse cara esteja encerrando a carreira lá no Inter Miami. Vamos ser sinceros, né, gente? Quem é que assiste soccer, né? Seria muito melhor ele estar até hoje jogando pelo Grêmio, faria muito mais sentido pra carreira do Soares, mas enfim, que ele seja feliz, que ele encerre a carreira, tá bem, teve uma carreira vitoriosa pra caramba e poucos tiveram uma carreira tão assertiva quanto a do Soares. Esse cara realmente sabe muito de bola, mas hoje a gente não vai falar só do Soares encerrando a carreira, é claro que não. A gente ainda vai falar sobre o Andrés Santos, que tá comendo a bola na França e é completamente ignorado pela seleção brasileira. Vamos falar também do clássico que existiu entre Palmeiras e Corinthians e você sabe quem saiu vencedor com show de arrogância do Abel na coletiva e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Rapaziada, é domingo e não pode ser diferente, tem muito futebol rolando por aí e se você quer ficar ligado em tudo, acompanhar todas as ligas, clubes, saber o desempenho daquele jogador que saiu do seu time e agora tá jogando em uma outra liga, num outro clube lá no futebol europeu, você pode acompanhar tudo isso através do SofaScore e você precisa baixar esse aplicativo no seu telefone porque é o melhor aplicativo de futebol para quem como a gente, sabe, como eu e você, é apaixonado por esse esporte. Cara, no SofaScore, além de você conseguir ver o resultado de clubes, de outras ligas, você consegue acompanhar dados de jogadores, ver quantos chutes ele deu, quantos passes ele deu, enfim, não é só saber se o cara jogou ou não, se ele foi bem ou mal, no SofaScore você tem até a nota que ele teve por partida, mapa de calor, assim você consegue de verdade entender a atuação daquele jogador
jogadores, saber se eles seriam um bom reforço para o seu time ou não. O SofaScore é um aplicativo que traz dados que são utilizados inclusive por profissionais do futebol, scouts aí que trabalham em grandes clubes, e você pode ter essa ferramenta maravilhosa no seu celular de maneira gratuita. É isso, não paga nada, tá? Só você clicar no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, e também, se você não quiser, você pode apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Então clica agora, aponta a câmera do seu celular, faz o download do aplicativo de maneira segura pela loja do seu celular, seja ele Android ou iOS, e você já vai curtir demais o SofaScore, beleza? Além disso, você dá muita moral aqui pro canal quando você faz isso, então baixa agora, tenho certeza que você vai curtir demais. Cara, a gente tem que falar do Andrei Santos, tá? O Andrei Santos, como você bem sabe, foi adquirido pelo Chelsea, cerca de 12 milhões de euros. O Chelsea pagou para contratar o Andrei Santos. Na época ele nem podia jogar na Premier League, por isso ele precisou ser devolvido ali praticamente por empréstimo ao Vasco. Depois foi convocado para a seleção, conseguiu os pontos necessários e foi jogar no Chelsea. Só que na verdade ele só foi lá jogar mesmo pré-temporada, porque depois disso o Andrei Santos foi emprestado ao Strasbourg da França, que é um clube do mesmo grupo, sabe, do Chelsea, como é o Lyon e o Botafogo do John Textor. E o que acontece, rapaziada, é que nessa transição que o Andrei Santos está fazendo pelo clube francês, ele tá lá na sua segunda temporada. E agora, o que esse cara tá jogando é uma sacanagem, tá? Na temporada passada, o Strasbourg ficou em 13º na Liga Francesa, na Ligue 1. Enfim, e nessa temporada os caras estão brigando por vaga na Liga dos Campeões. Estão jogando muito bem e graças, claro, ao Andrei Santos, que ele tem feito um papel meio que de meia de ligação, às vezes joga um pouquinho mais adiantado, e o que ele tá jogando é um absurdo. Em 29 rodadas da Ligue 1, ele marcou 10 gols. Cara, a gente tá falando de um volante aqui, tá? O meia de ligação que marcou 10 gols, deu 5 assistências. Ele participa muito do jogo, ele é muito efetivo, ele é um cara que dá uma dinâmica pro time. Esse cara tá jogando um absurdo, várias vezes eleito o melhor jogador da partida, já ganhou prêmio de melhor do mês do Strasbourg, já ganhou prêmio de melhor do mês da Ligue 1, o Andrei Santos tá jogando demais. E aí quando a gente olha que esse moleque tá sendo simplesmente ignorado pela seleção brasileira, que várias vezes convocou caras que não estavam jogando tão bem quanto ele está. Por exemplo, João Gomes foi pra seleção, eu gosto do João Gomes, joga bem lá no Wolverhampton. O André foi chamado até mesmo quando não tava jogando pelo Wolverhampton como titular, e o Andrei Santos sendo ignorado. Esse moleque tá jogando muita bola, ele ainda pertence ao Chelsea, tá no clube francês por empréstimo e deve sim retornar ao gigante da Premier League. O que eu falo é, será que a seleção brasileira, agora, passando por esse momento, que precisa de uma renovação, vai chegar um novo treinador, não é hora de olhar pra esses caras, velho? Porque assim, o Andrei sempre jogou muita bola, o Andrei sempre foi muito bom de bola, sempre se destacou. Pode ser que no Chelsea, pela bagunça que tava, um monte de jogadores que foram contratados ao mesmo tempo, ele não teria aquele espaço que merecia, por isso foi emprestado ao clube francês. Hoje, vários outros clubes estão de olho no moleque, querem o Andrei Santos na próxima temporada. Será que a seleção só vai convocar esses caras quando eles já tiverem destacados no clube? Primeiro o cara tem que estar no Barcelona, tem que estar no Real Madrid, tem que estar não sei onde, e no banco para ser convocado? Pô, não dá. Chama o cara agora, sabe? Convoca o cara, dá chance para ele, tá jogando bem, tá vivendo um momento iluminado, sabe? Não precisa fazer isso, não precisa esperar o Chelsea ver que ele é bom, não precisa esperar o Manchester City ver que ele é bom, não precisa esperar o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Leverkusen. É trabalho da comissão técnica da seleção brasileira convocar esse tipo de jogador. Rapaziada, eu não falei sobre isso com quase ninguém, mas eu tava pensando. O Dorival Júnior, quando foi pra seleção brasileira, ele levou pra seleção todo o scout do São Paulo, né? O São Paulo na época até reclamou, que falou, nossa, os analistas de desempenho, os scouters do São Paulo foram levados para a seleção brasileira pelo Dorival. E aí você olha e fala, meu Deus, olha como a seleção tava ferrada, cara. Porque os scouters do São Paulo são os caras que contrataram jogadores como Orejuela, foram os caras que não aproveitaram um monte de moleque bom da base do São Paulo, como o Tuta, que hoje tá jogando muita bola no Leverkusen, e no São Paulo não teve oportunidade em 2 anos que ele teve por lá, nunca jogou um jogo no profissional. Então era esse tipo de cara que tava fazendo a análise dos jogadores pro Dorival convocar, sabe? Os caras que eram, desculpa o perdão da palavra, faziam trabalhos pífios, patéticos, caras que eram fracassados no São Paulo, porque o São Paulo ganhou aquela Copa do Brasil na força do ódio com o Dorival Júnior 2023, porque pouco antes aquele clube deu vexame com o Rogério Ceni, com os caras brigando, não sei o que lá, e o Rogério tentando levar os caras para um retiro, para ver se ajeitava as coisas, e aí o elenco do São Paulo rachado não queria, deu vexame no Paulistão. É isso, irmão.
Sabe, a seleção brasileira tava perdida com isso. Aí você vê caras que estão jogando muita bola, como é o caso do Andrei Santos, sendo ignorado pela seleção. Não dá, não pode. Isso tem que mudar. E jogadores como esse, como o Andrei, que estão jogando a bola que estão jogando, precisam ser aproveitados na seleção. Porque momento para convocar o cara não é depois que ele chegou num grande clube lá e tá se destacando. Aí já não é por momento. Aí é simplesmente por conveniência e para jogar pra galera. O Vasco venceu o Sport por 3-1. E velho, assim, primeiro que esse resultado alivia demais pro Carille, que tava pressionado no Vasco. O Vasco convenceu jogando? Não convenceu, teve várias polêmicas durante a partida, mas isso dá tranquilidade pro Fábio Carille continuar o trabalho dele, já que ele vinha sendo muito pressionado. Mas meu irmão, o que realmente a gente tem que olhar é pro outro lado. Porque o Barleta deu uma entrevista, houve vários lances polêmicos, sabe? O jogador do Sport cabeceou, pegou na mão do jogador do Vasco, houve um lance polêmico dentro da área que o jogador, no gol do Vasco, que os jogadores do Sport queriam falta, enfim, o VAR recomendou a revisão, mas o árbitro, o Wilson, né, o inimigo do futebol, ainda assim, eu não tô dizendo que ele tá certo ou errado, tá? Só estou dizendo que ele é inimigo do futebol, ele picota muito o jogo. Ele acabou, enfim, mantendo a decisão de gol do Vasco ali. E todas essas coisas fizeram o Barleta dar um desabafo depois do jogo. E você, se você torce pro Vasco, saiba, eu não tô aqui fazendo campanha dizendo que, nossa, o Vasco foi beneficiado. Não é nada disso. É que eu estou dizendo pra gente olhar pelo outro lado. O Barleta, ele desabafou, falou, pô, a gente jogou bem, mas não conseguiu converter isso em resultado. E mais uma vez, toda hora que pesa uma decisão, que vai pro VAR, que o juiz precisa, sabe, olhar e falar, pô, é no detalhe, o que eu vou decidir ali? Mais uma vez, meu amigo, mais uma vez, pesa contra um time do Nordeste. Essa foi a declaração do Barleta. E a gente sabe que isso faz sentido. Sempre pesa pro maior time e na história o Vasco tem hoje, né, uma história maior do que a do Sport. Os clubes do Sul, do Sudeste, geralmente são mais favorecidos por esse tipo de decisão mesmo. A gente sabe disso. Na dúvida, pita pro maior, é sempre assim. A torcida do Sport entende isso, não é diminuindo o clube do Nordeste. E cara, dá pra entender o Barleta, porque você pensa que o Sport veio de uma decisão onde jogou contra o Palmeiras e houve um pênalti ridículo dado ao Verdão, sabe? Que a CBF até reconheceu o erro, afastou a equipe de arbitragem. Mas aí você pensa pelo lado do jogador do Sport. Depois mais um jogo onde todas as decisões do VAR, e quero deixar claro que eu concordo com as decisões que, nos lances polêmicos, concordo que tenham sido dados pro lado do Vasco, porque realmente eu achei que não era lance pra pênalti, também não achei que era lance pra anular o gol, não foi falta. Então, na minha opinião, foi tudo ok. Mas pro jogador do Sport, ele olha aquilo e fala, cara, já erraram uma vez, agora são lances duvidosos que pesam pro outro lado. Aí a CBF, se decidir depois que é errado, porque o jogador tá ali de cabeça quente e não sabe o que aconteceu, vai fazer o quê? Vai pedir desculpa de novo? Mas de desculpa em desculpa, aí daqui a pouco o time tá na segunda divisão e adianta o que eu pedir de desculpa da CBF? Precisa arrumar a arbitragem do futebol brasileiro. Não dá pro jogador sair de campo e utilizar sempre isso como bengala. O treinador perde, vai pra coletiva e fala, ah, mas você viu o árbitro. O jogador perde e fala, ah, mas esse juiz aqui. Então a CBF tem que investir em arbitragem. O futebol brasileiro precisa investir em arbitragem, porque não adianta pedir desculpa. No final do ano, se o Sport cai, se o Ceará cai, sei lá, se outro clube do Nordeste, o Vitória, cai, vai pesar sempre isso. O pedido de desculpa não vale nada. É um clube do Nordeste que está sendo prejudicado. Se o Juventude cai, vai adiantar o quê? O que vai adiantar o pedido de desculpa da CBF? Sabe, o trabalho bem feito lá pelo Clube de Caxias não vai adiantar nada. Vai para a segunda divisão e vai precisar começar tudo de novo. E é uma luta para subir. E depois que sobe, ainda vem uma luta para se manter. E aí se você tem uma arbitragem merda, que sempre tá favorecendo o clube maior para evitar a pressão, porque é mais fácil você apitar a favor do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. É fácil. Porque dali vem pressão, dali tem pressão em rede social, tem pressão em bastidor. É mais complicado, né? O Sport lá gritando, fazendo barulho, é diferente de um Palmeiras, né? De um Vasco, de um Flamengo fazendo barulho. É diferente o barulho da imprensa. Então, cara, não dá mais pra aceitar esse tipo de coisa. O Barleta tem razão no desabafo dele, porque o jogador sente que ele vai ter que nadar e nada acontece. Já é difícil, o Campeonato Brasileiro é complicado, e ainda quando você tem que lutar contra outros clubes e uma arbitragem frouxa, é isso que dá. E no Clássico Paulista, o Palmeiras venceu o Corinthians e venceu bem, meu irmão. 2-0 e caberia mais não fosse o Donelli. E aqui eu preciso deixar claro que teve muita gente dizendo que o Donelli não dá no gol do Corinthians, que o Donelli é um goleiro razoável, fraco, ruim. Irmão, em minha concepção, pra quem viu o jogo,
Se o Donelli não estivesse lá, era 4-5 pro Palmeiras. O Donelli jogou muito bem. Ah, mas as bolas eram defensáveis. Mas não dá pra pegar todas, meu irmão. Não dá pra pegar todas. O Palmeiras teve muita liberdade. O Abel sabiamente anulou o Carrilho, porque é um jogador que é diferente. Há tempos eu venho falando isso. Muita gente não presta atenção. Carrilho veio da segunda divisão da Arábia Saudita. O pessoal acha que segunda divisão da Arábia Saudita não tem ninguém bom. Não é assim, velho. Futebol é encaixe. Você coloca um cara no lugar certo, tudo vai funcionar. O Carrilho, durante boa parte da carreira, jogou como ponta. Hoje no Corinthians, ele joga de uma maneira diferente. Joga no meio, joga criando a jogada, distribuindo. É um cara diferente, um cara que dá uma dinâmica pro time do Corinthians que muda completamente. E quando o Abel sabe disso, anula o Carrilho, sem o Garro, sabe? O Corinthians fica completamente perdido, fica desorientado em campo sem o Carrilho conseguir dar esse primeiro passe, sabe? Conseguir entregar a bola pro meia conseguir entregar pro atacante, ou ele mesmo já fez isso algumas vezes, né? Dar assistência diretamente. Então é um jogador que se você anula ele, você complica demais o Corinthians. E o Corinthians deu espaço onde não podia dar, na entrada da área. Foi por ali que o Piquerez teve facilidade para dominar e bater pro gol. Foi por ali que o Martínez também bateu e fez um golaço. O Palmeiras jogou como quis, pressionou, cabia mais, tá? O Vitor Roque ainda chegou a fazer um gol anulado. E sobre o Vitor Roque eu só tenho para dizer uma coisa: a pressão que esse moleque vai sofrer a cada partida que ele não marca esse gol, cada vez que o gol dele vai sendo anulado, é enorme. Paulinho voltou, vai ajudar muito o Vitor Roque, já falei com vocês sobre isso no vídeo aqui de hoje. Hoje tem um vídeo aqui de opinião sobre o Vitor Roque, o que a galera do Palmeiras está falando sobre o jogador, mas a pressão vai aumentando. Até agora ele foi de 007 a 008, que é 0 gols, 0 assistências e 8 partidas disputadas. Então tá muito... Tá devendo o Vitor Roque, ele não tá jogando mal, mas tem que fazer gol. Centroavante que não faz gol, passa fome. Essa é a regra, não tem conversa. Ah, mas ele é muito bom jogador, não faz gol? Não serve, irmão. Imagina o Lewandowski, ele é bom, mas não faz gol. Não serve. O Haaland é bom, mas não faz gol. Não serve. Centroavante, camisa 9, tem que meter ele gol. Não tem conversa, sabe? Ah, mas ele faz o pivô muito bem. Que bom, vai virar dentista então, irmão. Porque no campo tem que fazer gol. E, cara, na coletiva é aquela coisa, né? Dois babacas. E, cara, na coletiva é aquela coisa, né? Dois senhores que, assim... O Emiliano Auxiliar disse lá que, importante, quando precisava a gente ganhou. O Corinthians é campeão paulista. Nós somos o campeão paulista. Cara, acabou, o Campeonato Paulista já ficou. Você tá no Corinthians, irmão. Tá achando que você tá treinando quem? Tá achando que você tá treinando, o Rodrigópolis? Não é assim que funciona. É o Corinthians, velho. Acabou. Ganhou o Paulista? Parabéns. Agora tem que jogar pra ganhar cada jogo do Brasileiro. Tem que ganhar a Sul-Americana. Tem que ganhar a Copa do Brasil. Não adianta nada. Somos os últimos campeões paulistas. Não serve de nada. Não adianta falar, não, irmão. Tem que ganhar cada jogo. Se não ganhar, pode ser campeão paulista, pode ser campeão do mundo. A pressão vem. Os caras cobrou o Tite. Não vai cobrar você, Emiliano. Dá uma segurada aí. E o Abel, cara, como sempre, né? Show de arrogância no futebol, né? Como sempre, cara, quando ganha, o Abel é insuportável. Na coletiva, o jornalista fez uma pergunta e o Abel respondeu dizendo: bom, eu entendo mais de futebol do que vocês, então se eu coloquei o Felipe Anderson por ali, é porque eu sei que ele vai jogar por ali. O Abel, como sempre, né? Um show de soberba, de arrogância. Quando ele perde, ele não tem toda essa marra, né, Abel? Mas como ele ganha muito, a gente vai ter que aguentar muito o Abel nessa marra toda dele. Infelizmente, pra mim, São Paulino, é uma dureza dizer isso, mas o Abel é muito vencedor. Arrogante que só uma coisa, mas é muito vencedor. E aí eu quero saber de você. Olha, hoje o Revista foi um pouco diferente, tá? Por falta de notícias também, estamos no meio de rodada, amanhã as coisas já começam a funcionar melhor. Estão vendo que o Rodrigão aqui tá com outra roupinha, hoje é dia de passear com a família, então tô gravando tudo aqui em lote, em massa. Espero que você goste, foi muito mais uma troca de ideia do que um revista como você propriamente já está acostumado a ver e que todo dia vai ter aqui de manhã no canal, tá? O ideal é que esse vídeo saia todo dia às 9 da manhã, então já se programa, ativa o sininho de notificações, diz aqui pra mim a sua opinião. O Suárez vai fazer muita falta pro futebol, o Palmeiras mereceu vencer do Corinthians do jeito que venceu? Deixa nos comentários, quero saber tudo que você pensa sobre isso, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau, meu parceiro!